Este podcast é uma produção Reverber. Olá, historiantes! Estamos de volta em mais uma edição da sua mesa redonda sobre assuntos contemporâneos. Você sabe que o historiante, ele é história, ele é filosofia, ele é sociologia, ele é atualidades, ele é tudo, porque a gente sabe que as pessoas que nos ouvem são muito variadas, né? São estudantes de ensino médio, são estudantes de faculdade, são professores, enfim, é uma galera muito variada, é uma galera que é sempre muito bem-vinda aqui, inclusive você, que é curioso de história e curioso de conhecimento no geral, tá? Estamos aqui mais uma vez reunidos, eu sou o Pablo Magalhães e eu estou acompanhado aqui, remotamente, da senhora Lídia Verônica. Oi, oi! Que está bem distante na sala de nossa casa. Distante de você, né? É um lugar bem distante. Dos outros eu tô bem mais distante. Mas ela está no ar-condicionado, então está feliz, bem acomodada. Eu acho que é a única pessoa feliz aqui então, né? Que tá no ar-condicionado. Pelo menos eu tô no calor, não sei o Kleber. Pois é. E aí, já falou, né? O senhor Felipe Bonsanto, que sim, ele está longe pra caramba de mim. Quem manda a largada, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tamo aí mais uma semana num calor de 28 graus à noite. Felipe Bonsanto, também conhecido como ridículo, né? Porque 28 graus, Felipe Bonsanto. Aqui à noite, cara. Temperatura agradável. Não, aqui é temperatura agradável, 28 graus à noite, cara. Para com isso. Faz isso comigo, não. Aqui não a gente deve estar. Com esse calor. Vou lhe dar a temperatura atualizada no Vale do São Francisco, Felipe Bonsanto. Está fazendo agora no bairro Dom Malan. Olha, a gente não está muito distante, não. São 27 graus. Nossa Senhora. Com sensação térmica de 30 graus. Então a gente tá meio parecido aí, viu? Nossa Senhora. Estamos quase no mesmo patamar. Eu tô na contagem regressiva hoje, faltam exatamente 10 dias pra começar o outono, não vejo a hora. Também está comigo o cara que mora num soviete instaurado na Vila Eduardo, em Petrolina, Pernambuco, o camarada Kleber Roberto. Rapaz, tô revoltado, a revolta não para não, ó. Tem sério. Mais de mês que você tá revoltado, né, cara? Não tem jeito não, velho, é sério. Se eu for fazer uma visita pra o nosso camarada Pablo e a camarada Lídia no bairro, aqui vizinho, vamos ter que pagar 4,10 de passagem numa cidade de 300 mil habitantes. É legal, tudo assim, é tudo pra cima. Eu acho que a economia em V, aumentando tudo para o povo. E o mais interessante de tudo isso, sobre o aumento da passagem aqui na nossa cidade, nessa megalópole, é o fato de que durante a pandemia a prefeitura não teve nenhum incentivo ao comerciante local, mas destinou no primeiro ano 3 milhões à empresa de ônibus, que inclusive ela não tem concorrente, ou seja, ela é única e, enfim, as pessoas são obrigadas a usar apenas este transporte. E esse ano, mais uma vez, a prefeitura destinou 3 milhões para essa mesma empresa de ônibus, para que ela não pudesse fechar. Olha que interessante. É isso aí, viva a nova política no Brasil, né? Vive a iniciativa privada, que precisa da iniciativa pública. Sem dúvida. Estamos aqui reunidos em mais uma noite maravilhosa, quente pra caramba, escaldante, pra falar sobre abordar mais um conteúdo aqui que anda tirando nosso juízo, tirando nosso sono. Estamos aqui pra falar sobre consumo em tempos de inflação. Pois é, não basta consumir. Tem que consumir no meio de alta de preços e cada qual que se vire para sobreviver, porque muita gente não tá nem aí para isso e possivelmente o nosso presidente, o nosso dirigente máximo também não tá nem aí para isso, se bem que algumas notícias dizem que ele tá meio preocupado, né? De todo modo, hoje é dia de falar sobre esse consumo em tempos de inflação e refletir um pouco sobre esse processo a partir de algumas informações que a gente coletou aqui e a partir de algumas análises que a gente faz sobre a sociedade. E sem mais delongas, né, vamos para o nosso editorial para a gente abrir os nossos debates.
Quem visita com regularidade os supermercados e os postos de gasolina já sentiu o peso da inflação no bolso. Do pãozinho para o café da manhã ao combustível para ir ao trabalho, nunca foi tão caro viver e sobreviver no Brasil. Pelo menos não nas décadas pós-Plano Real. Como isso influencia os milhões de brasileiros? Vamos tentar refletir sobre isso a partir de alguns dados. Alguns dos principais indicadores do Produto Interno Bruto do país mostram que o Brasil já recuperou o nível de atividade econômica que tinha antes da pandemia, mas as sequelas deixadas vão continuar prejudicando o desenvolvimento do país por muitos anos. A principal delas é a desigualdade social ainda mais aprofundada. A pandemia atingiu o presente e o futuro das classes D e E, que compõem 51% dos lares do país. Essa parcela perdeu mais emprego e renda e sofre com a inflação muito mais do que as demais classes. No futuro, os jovens desse extrato social terão dificuldade extra. Sabe por quê? Foram 2 anos a menos de aulas na escola pública. E isso vai complicar o acesso deles ao mercado de trabalho. E aí precisamos lembrar que os reajustes de preços nos últimos 2 anos foram mais intensos nos itens essenciais da cesta básica, como alimentos, energia elétrica e combustíveis. Ou seja, quanto menor a renda da família, maior o peso que esses produtos têm no orçamento. Os preços sobem, assim como o desemprego. O nível de ocupação dos trabalhadores brasileiros caiu 7,7% entre 2019 e 2020, para 51% dos brasileiros. Mas essa retração foi muito mais forte entre as pessoas sem instrução ou com ensino fundamental incompleto, que teve aí uma queda de 19%. Em meio a isso tudo, enquanto a maior parte do país sofria com perda de renda em meio ao avanço do desemprego e da inflação, os brasileiros mais ricos viram sua riqueza aumentar. Isso quer dizer que enquanto parte da população fazia fila para receber ossos no açougue, em meio aos preços recordes de carne e ao avanço da fome, outra parcela bem menor e rica aguardava na fila para comprar um helicóptero. Esse paradoxo, por mais que choque, não é surpresa para ninguém. E é preciso recordar que, apesar de o Brasil ter uma das maiores áreas cultiváveis do planeta devido ao clima e ao solo favoráveis, 116 milhões de habitantes desse país vivem em situação de insegurança alimentar. E ao mesmo tempo em que 19 milhões de cidadãos no país passam fome, 26,8% da população adulta sofre de obesidade devido à alimentação baseada em produtos baratos, ultraprocessados ou de pouco valor nutritivo. Meus amigos que compõem essa bancada, em meio à crise inflacionária, desemprego e desigualdade, como é que vocês observam o comportamento de consumo dos brasileiros? Bom, quem curte e acompanha o Historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo. Você pode ajudar o Historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se/historiante. E além de estar contribuindo com o portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você. E tudo isso a partir, olha só, de R$4, que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o Historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link está na descrição desse episódio. Só piorando. Infelizmente é o que é vivenciado pela população. O consumo ele vai tanto para essa área de alimentos que são mais baratos e aí acabam indo para os alimentos ultraprocessados. Aqueles alimentos ultraprocessados são aqueles alimentos que recebem eles são o que é processado para fazer o alimento principal, depois é reprocessado e é processado novamente para fazer esse alimento que vai ser o biscoito, que vai ser aquele alimento que não tem proteínas nenhuma e acabam indo direto para mesa do brasileiro. Mas esse hábito de consumo do brasileiro, ele vai se prejudicando à medida em que vai aumentando não somente os itens da cesta básica, assim, os itens alimentícios, compõe também
quando aumenta, por exemplo, o preço de combustíveis, e aí vamos incluir o gás de cozinha. Em algumas reportagens já é visto que pessoas que trabalham com marmitas, entregando aqueles PFs, fazendo PF, eles já estão reduzindo determinados tipos de pratos que têm um preparo mais longo para preparos mais curtos, para exatamente se economizar com gás, com esse preço que está astronômico. Hoje, no dia que estamos fazendo essa gravação, a gente soube já pela imprensa que o gás de cozinha, o GLP, vai aumentar 16%. E um aumento de 16% sobre um item que já está na casa dos R$100 é um aumento astronômico para muitas pessoas. E tudo isso vai influenciar no que o povo, a população mais carente, ela vai consumir. Porque se ela vai tirar o dinheiro de uma determinada área, ela vai ter que, digamos, prejudicar, por exemplo, na sua alimentação, como dito no início, indo para alimentos mais baratos, e aí acaba caindo em alimentos ultraprocessados. Vão ter que reduzir alguns itens para o seu próprio, vamos dizer, futuro, já que a gente vê, por exemplo, para o trabalhador ele ter que pagar suas contas básicas, acaba abdicando, por exemplo, de escolas e qualidade para os filhos. E tudo isso vai afetando, como já dito aqui no início por Pablo, e prejuízos para gerações futuras. É algo que vai se complicando cada vez mais, é algo que infelizmente a gente olha assim e não vê uma luz no final desse túnel. Existe uma coisa que é bem interessante, onde eu faço sempre a minha compra de hortaliças, hortifrutis, algumas coisas assim, tem uma bancada que é bem o Kleber estava falando, eu fiquei pensando, me trouxe muito essa imagem, eu fiquei pensando. Tem uma bancada de produtos, vamos colocar assim, entre aspas, de segunda linha, que são aqueles produtos que estão há mais tempo, como é fruta, verdura, legume, alguma coisa assim que tem uma folha caída ou está próximo de estragar, eles deixam ali. Essa banca tinha duas gôndolas, digamos assim. Hoje ela já está, essa semana eu fui fazer compra, eu estava observando lá, que eu consumo algumas coisas dali às vezes, já estava umas 6 gôndolas mais ou menos, e o preço, igual eu gosto muito de brócolis, eu sempre compro brócolis ali, o que era 2 agora já está 4,50, alguma coisa assim. Isso mostra muito, não só o aumento de pessoas, no aumento do preço disso, mas também o aumento do consumo de produtos de segunda linha. Se a gente parar para pensar, do jeito que as coisas estão aumentando o preço e como os salários não estão aumentando junto, como a gente está enfrentando uma inflação muito grande nisso, isso afeta diretamente na economia, porque as pessoas deixam de consumir alguns produtos para valorizar os produtos prioritários, o arroz, o feijão, o tomate, ou, né, aquela mistura básica ali, um pedaço de carne, alguma coisa assim. E por mais que a pessoa esteja cortando gastos e tentando diminuir isso mexe muito na qualidade do que ela vai comer, na qualidade do que ela vai consumir, e isso afeta toda a cadeia, né? Afeta toda o ciclo da produção do produto, alguma coisa assim. E isso traz muitos problemas pra gente. Isso pode gera desemprego, gera falta de renda, gera uma qualidade inferior, porque a gente está consumindo coisa inferior, interfere na saúde e por aí vai. É muito complicado isso. Bom, a gente sabia que a pandemia ia deixar, né, várias sequelas, especialmente por conta da falta de amparo que o governo deu para os brasileiros, né? A gente sabe que, como eu falei lá no início do podcast, para que a empresa de ônibus da minha cidade não fechasse, a prefeitura investiu ali, deu 3 milhões, né? Porque 3 milhões é pouca coisa. Enfim, e isso só refletiu, na verdade, o governo que a gente vive hoje, né? Que ataca as políticas públicas, que nega, né, apoio e apoio financeiro, né, para a população no período de crise, né, econômica para todos, não só para os grandes, né, mas para os pequenos, enfim. E a gente já vem de uma crise, né, de desemprego, enfim. A gente viu o crescimento da insegurança alimentar durante a pandemia, e desde o início, né, do plano Guedes, a gente sabia que o Brasil não ia dar uma guinada, né? Porque o investimento do governo está focado justamente em quem já é grande. Eu acho que não vai mudar até que entre um novo líder, né? Que traga políticas públicas relevantes para a nossa
sociedade que a gente possa se erguer de forma coletiva e menos injusta, porque não dá pra gente combater injustiça, né, econômica no mundo, no nosso país, né. Uma reflexão que a gente pode trazer disso tudo aí é a questão das privatizações, né, que não trouxe benefício algum para os brasileiros e para enfim, para as baixas rendas que utilizam, por exemplo, da gasolina, que influencia em vários setores da nossa economia, tanto na alimentação quanto outros setores. Então, quem acaba pagando o pato é o proletariado, né? Pois é. Quem aqui comeu pão francês hoje? Levanta a mão. Vocês estão com a mão levantada? Kleber e Felipe? ASMR de mão levantada. Eu tô com a mão levantada. Lídia Verônica acho que não comeu pão francês. Comeu pão francês hoje, Lídia Verônica? Não comemos. Pois é, aqui em casa já tem um tempo que a gente não come. Pode baixar a mão, viu? Kleber e Felipe. Eu tô vendo aí vocês com a mão levantada. Já tem um tempo que a gente não consome pão francês. A gente consome outras, né, tapioca, cuscuz, enfim. Mas, pelo menos, eu mais do que Lídia, talvez, né? Eu não costumo comer pão francês. É uma escolha. Foi uma escolha, mas eu tenho completa ciência, meus amigos, que pão francês é a base da alimentação da grande esmagadora maioria dos brasileiros. Principalmente brasileiros das classes trabalhadoras. O pão é a base da alimentação. E aí eu acho que vocês já devem saber que na ida à padaria, eu fui umas vezes com o Kleber pra padaria comprar pão, né? Vocês já sentiram que o pãozinho tá ficando caro, né, meus amigos? Bem carinho. Eu não sei, por aí o quilo dele aqui já aumentou mais que a metade há um ano atrás. Eu comprava a R$1, né? Um pão, 10 pães, sei lá, quando eu era criança, minha mãe me dava R$1 pra ir pra padaria. Hoje 10 conto não rende. Tem uma padaria aqui que eles fizeram o seguinte, que é algo que até está acontecendo com os alimentos, produtos de limpeza. Eles reduziram o tamanho do pão. Reduziram o tamanho do pão para conseguir manter um preço, digamos, acessível. É um pãozinho francesinho, então, Kleber. É um pãozinho francesinho. Isso aí já lembra o que... Como os velhos chamam, é um cacetinho. Já lembra o que tá acontecendo em muitos cantos, muitos locais aí. Sabão em pó, que era meio quilo, virou 400 gramas. Barra de sabão que você comprava 5, agora já vem os pacotinhos com 3. Mas não vá muito longe não, fica no negócio do pão, senão a gente vai ficar todo mundo triste, Kleber. Daqui a pouco você joga a gente no poço da quero né, que gente? todo da mundo depressão. acompanhe. Não, mas a exemplo do que foi dado, o chocolate, ele diminuiu a quantidade e o preço continuou alto. O que tá acontecendo é isso. Muitos outros itens que foi diminuído o tamanho, a quantidade, mas o valor mantém-se o mesmo, ou quando há reajuste, né, ele continua subindo. Cara, o ovo tá muito caro. Tá muito caro. Eu compro uma bandeja daquela com 12 por semana, eu tô pagando quase R$18 numa bandeja com 12. Aqui não chegou a 18 pesado, não. Viu? Aí tá mais pesado que aqui. Aqui a bandeja não chega a R$18 não. Ela varia em torno de 12 a 16. Tem lugar que ainda vende a 11, mas é bem raro. Mas não... Eu compro aqui o ovo tradicional desse de granja, o ovo branco, porque tem alguns ovos que são mais burgueses. O meu ovo é camarada. Eu compro ele de R$7. Rapaz, manda pra cá, eu pago C10. Ainda consigo. Tá mais barato. É porque não é granja, é criatório... Não é granja. É criatório familiar, não é isso? É um que aqui, que ele vende aqui, é num hortifruti que vende aqui. Eu compro lá e ele fica assim entre R$6,50 e R$7,70. Essa semana eu comprei de R$7,70. Mas é assim, tipo, chega de manhã e à tarde acabou. É porque não é granja, não é de volume não. Mas vamos ficar no negócio do pão. Vocês levaram pra tudo quanto é canto e a gente vai ficar triste aqui agora. Ninguém mais vai no supermercado. Não, vamos continuar na massa. Só para terminar na massa, voltar pro pão. Uma coisa que diminuiu uma fileira foi biscoito waffle. Biscoito.
biscoitinho. Era 2 fileiras, diminuíram para uma e o preço mantém. Lembrando a mesma coisa que Lídia falou. Os produtos diminuem a quantidade e mantêm o preço. A mesma coisa que está acontecendo com o pãozinho francês. Ele deu aquela murchadinha para conseguir manter o preço. Eu não tiro a razão do dono da padaria. Infelizmente eu não tiro, porque gás e energia elétrica, ele mesmo fala, é consumo altíssimo. Se ele não fizer isso, ele vai ter que aumentar. A partir do momento que ele aumenta, o pessoal deixa de consumir. É triste. Bom, eu puxei o negócio do pão francês porque pão francês é a base da alimentação de todo brasileiro. Como vocês bem disseram, ele já tá mais do que salgado, né? Ele, além de ser um pão de sal, aqui a gente fala pão de sal, ele tá mais salgado ainda. E vai ficar mais salgado ainda. Primeiro porque a gente já teve um aumento aqui de 46,2% do preço do pão francês. E aí tem galera que compra no quilo, tem galera que compra em frações. Aqui as padarias fazem muito mais disso, né? É uma fração de pães, vale X, valor fixo, não precisa pesar não, você já pega o valor certo e leva. Além do pão estar com menos massa e mais casquento, ele pode aumentar ainda mais. Por quê? A guerra entre Ucrânia e Rússia, tem um pessoal que, mas isso não tem nada a ver comigo e tal. Ucrânia e Rússia juntas são os maiores produtores de trigo. Eles dois produzem algo equivalente a 29% do consumo mundial. Do consumo mundial de trigo. E o trigo é a base para esse pão. Então, nesse período de guerra, o que vai acontecer é que a gente vai precisar ainda mais depender do consumo nacional. Só que o nosso consumo nacional produz 54% daquilo que a gente consome. Os outros 46% vêm de fora. Então, por mais que a gente produza, aí tem dados aqui, são 6,2 milhões de toneladas de trigo. A gente não consegue suprir o consumo nacional. A gente não consegue suprir o consumo aqui dentro do nosso país. A tendência é que o negócio vá piorar. Os dados do Diese estão prevendo aí um aumento ainda maior do pão, né? A gente já teve esse aumento da cesta básica nas 17 regiões cobertas aí pelo Diese no período de 12 meses entre fevereiro do ano passado e fevereiro desse ano. Teve um aumento do pão francês de 9,23%. E a maior alta foi registrada em Curitiba, 16,12%. As Minas Gerais do Felipe Bonsanto não aparecem aqui nessa pesquisa, mas talvez faça parte aí dos estados que mais cresceram, né, que mais aumentaram o preço do pão francês. Pão é a base de tudo. E aí eu fico pensando o seguinte: o que é consumir, minha gente? Comer o pão todo santo dia é consumo. Se alimentar todo santo dia é consumo. Não é um consumo desnecessário, não é um consumo fora do padrão da normalidade. Todo ser humano consome, seja o que for, seja o sapato que usa, seja a camisa que usa, seja o ar que respira. Nós estamos consumindo o tempo inteiro. Não somente o consumo da alimentação, mas o consumo material, né? Então, a gente não consegue escapar dessa realidade. E aí o que acontece? Esse consumo, ele tem ares tanto de necessidade quanto de privilégio. Hoje em dia, consumir determinados artigos da cesta básica se tornou um privilégio de poucos. Se tornou um privilégio de uma classe que não sentiu o impacto da pandemia ou não sentiu o impacto da crise inflacionária que a gente está vivendo. E esse consumo enquanto privilégio, ele acaba distanciando cada vez mais a classe trabalhadora, por exemplo, das classes médias. E a classe média continua achando que é classe rica porque conseguiu manter certo padrão de consumo dentro da inflação, dentro desse processo inflacionário. Isso eu estou falando muito baseado numa informação que a gente acabou separando, de que enquanto boa parte da população brasileira sofria com os aumentos dos preços, as classes mais ricas tiveram, na verdade, foi um aumento da sua riqueza. Então, de certo modo, as restrições da pandemia acabaram fazendo com que esse pessoal que consumia fora, em grandes centros, eles acabassem não gastando esse dinheiro lá fora e fazendo uma espécie de poupança forçada. E aí o termo não é meu, é lá da notícia da BBC. E aí o que acontece? Enquanto a gente começou a fazer fila para comprar osso em frigorífico, boa parte dos brasileiros fez isso, as classes mais ricas estavam comprando helicóptero. Então são padrões de consumo completamente distintos. São 2% da população brasileira que consome 20% do consumo total que a gente tem aqui no país. Então a classe A consome 20% de tudo que é consumido
e representam apenas 2% da população brasileira. É algo paradoxal e é algo que me faz lembrar do bom e velho Karl Marx, que é mais camarada de Kleber do que meu. Mas eu vou trazer ele para essa brincadeira aqui. Consumo e produção, segundo Marx, eles fazem parte de uma relação indissociável. Consumo está para a produção, aquilo que a produção está para o consumo. Se a gente produz, tendo em vista o consumo. A gente produz, inclusive, para criar o consumo. A gente inventa o consumo. Quando a gente teve a Revolução Industrial, os ingleses não tinham o público consumidor para o boom que a indústria deles estava tendo. O que foi que eles fizeram? Eles criaram o consumo, eles estabeleceram que eles tinham que ser consumidos, eles criaram o mercado consumidor no mundo inteiro. Boicotaram as indústrias do Oriente que fabricavam tecidos muito melhores que os deles, fizeram isso, mas eles criaram um processo de consumo. Então toda a produção ela demanda esse consumo, toda a produção ela precisa desse consumo para sobreviver. E o consumo só existe porque existe produção. Como eu falei, a gente consome do mais básico possível, todo ser humano consome. O pão francês consumido todo dia é um consumo. O trabalhador precisa do pão francês para sobreviver, ao mesmo passo em que esse consumo, ele divide pessoas. Ele é um motivo de divisão dessas pessoas. Então hoje a gente tem pessoas que consomem e tem o privilégio de consumir determinados artigos que boa parte dos brasileiros não tem essa possibilidade. E aí a minha pergunta para vocês é justamente nesse sentido. Vocês acham que esse processo vai se intensificar agora, mesmo nesse processo pós-pandemia? Ou vocês acham que o crescimento do nosso PIB, que cresceu aí 4,6% em 2021, ele dá, sei lá, um novo panorama e vocês enxergam de uma forma diferente esse processo? Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? O melhor lugar para ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo, é o Orelo. Com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então quer dizer que só de a pessoa ouvir, dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar? Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo e dá essa força pra gente. Como você falou, né? Eu acredito que o crescimento ele esteja centralizado, né? Num grupo e não reflete de forma igualitária, né? Não serve para toda a população o crescimento. Eu acho que esse crescimento que teve é um reflexo também das perdas, né? Com a pandemia, lógico. Mas é algo, como já dito, que acaba se centralizando no consumo de uma elite. A grande maioria da população está tendo dificuldades de sobreviver. Se qualquer pessoa que esteja ouvindo esse podcast passar por ruas de comércio, digamos, comerciais, de roupas, calçados, móveis, artigos do lar, você vai ver que tem lojas fechando. Nesse sentido, lojas, digamos, de um público mais populares. Tem lojas que estão fechando as portas, porque o consumo, aquele mercado consumidor deles, sumiu, não existe mais. Alguns podem dizer, não, mas porque não tem como disputar com os artigos de fora, os importados, os artigos chineses, mas isso vai ocorrendo porque o próprio consumo do brasileiro, ele vai decaindo, porque a renda brasileira, ela cai. Isso lembra até mesmo o que foi comentado aqui, que a gente fez uma postagem lá no Instagram, e foi comentado por Francisco Moura Júnior, História 13. Tudo isso aqui é o profile dele. E ele comentou o seguinte: a pauperização da vida, as dificuldades para o trabalhador sobreviver em meio às políticas governistas de teor liberal que reduzem os seus direitos. Isso vai exatamente naquele ponto em que os trabalhadores, eles, a partir do momento em que eles começam
a ter uma renda insuficiente para sobreviver, eles vão acabar tendo que se sujeitar a trabalhos sem direito, ou então até mesmo aquela condição de ter 2 ou 3 trabalhos para conseguir sobreviver. E não estou falando do pai do Cris, eu estou falando do trabalhador brasileiro. E essa condição da pessoa ter que trabalhar tanto assim acaba fazendo com que esse mesmo trabalhador ele não venha buscar, por exemplo, curso de nível superior noturno, por exemplo, porque ele vai ter que trabalhar em outro local para conseguir sobreviver. E é exatamente isso uma das ideias das políticas liberais, porque faz com que aquela classe, digamos, da elite, que até mesmo foi conversado com o Gessé Souza em nossos podcasts, nós temos até 2 podcasts com o grande sociólogo Gessé Souza, daquela concentração do saber apenas para aquela classe média, que o saber ele vai fazer parte exatamente dessa desigualdade. Conhecimento ele vai ser fruto dessa desigualdade. E essas pessoas que acabam sendo excluídas por ter que trabalhar tanto, que não ter condições de fazer um curso, de fazer uma universidade, e eles vão ficar sempre em trabalhos em que serão mão de obra. E isso infelizmente, é algo que está se expandindo de uma forma muito brutal no Brasil. Nos últimos 5 anos nós vimos a destruição do poder de renda do brasileiro, das condições de trabalho do brasileiro. E até uma pergunta que eu faço aí para os nobres ouvintes aqui desse podcast. Quando vocês vão, por exemplo, em algum estabelecimento comercial mais popular, vocês percebem que esse estabelecimento, ele sempre tem um fluxo grande de clientes ou somente em períodos específicos? Porque é algo que eu percebo aqui. Só em períodos específicos é que tem um grande fluxo. Um fluxo não tão, nem, digamos, gigantesco. É um fluxo apenas básico. Mas eu peço que vocês façam tanto essa reflexão como também, digamos, essa pesquisa de campo. Nessa questão que o Kleber acabou de falar, do trabalho, me fez muito lembrar a questão de um termo sobre a uberização, né? Pela pessoa, muitas das vezes, não ter uma qualificação, ou se tem uma qualificação não está conseguindo emprego, a pessoa ela vai se submeter a qualquer emprego e a qualquer valor. E isso faz com que ela, né, acabe pegando 2, 3 trabalhos para poder fazer, para poder tentar o sustento mínimo, né, para dentro de casa, para dentro da família, para pelo menos conseguir se alimentar, conseguir manter o que ela tem do seu dia a dia, né, do pãozinho lá francês de cada dia. E isso é muito triste, né, até complementando a questão da parada do estudo, né? Isso é meio que um projeto. A gente percebe que isso é um projeto porque com esse conhecimento nas mãos de poucos, né, poucas pessoas com acesso ao ensino superior, poucas pessoas com acesso à cultura, poucas pessoas com acesso à informação de qualidade, né, dessa forma, quanto menos pessoas têm acesso a isso, mais fácil é manipular a grande massa, né, mais fácil é manipular as pessoas. E isso é um projeto do governo que a gente tem, de governos que vieram um pouco antes dele, né, o golpe tá aí. Cai quem quer. Cai quem quer. Isso incomoda bastante a elite, né, quando você vê. A gente ouviu do nosso próprio ministro da Economia falando que tinha empregada doméstica indo para Disney. Isso incomoda. Tinha filho de porteiro indo para a Universidade de Medicina, para a Faculdade de Medicina. Então, isso só mostra o projeto que a gente tem de país, né? Da nossa grande elite aí, que enriqueceu e muito nessa pandemia. Isso é interessante porque... Por que incomoda? Porque a miséria é um instrumento de dominação das classes dominantes. Sem a miséria, como é que as classes dominantes vão se manter lá em cima? Porque a desigualdade é justamente essa questão causada pela divisão de classes e pela dominação ali de um determinado grupo sobre a maioria, sobre os trabalhadores. Sem essa miséria, quem sustenta as classes mais abastadas? Se a miséria não for utilizada como aquele discurso, né? Ah, você é pobre? Ah, mas a pobreza ela estimula você a ser melhor do que você pode, então você deve ir atrás. É um discurso meritocrático de que basta você querer que você saia do lugar. E essa coisa da uberização, Felipe, me fez lembrar um trabalho do Bauman, né? O Zygmunt Bauman, aquele sociólogo polonês que
virou febre com o conceito de sociedade líquida e tal. Eu tenho minhas ressalvas em relação a ele, mas eu também tenho os meus elogios. Inclusive tem um livro dele chamado Vidas para Consumo, que eu uso muito nas minhas aulas de filosofia, principalmente eu queria ressaltar a capa de Vidas para Consumo, né, a edição da editora Zahar, que é um shopping center e tem um manequim, né? Depois vocês botam aí no Google pra vocês verem essa capa. É um manequim de uma mulher, só que de acordo com o recorte que é feito, quem olha assim de passagem pensa que é uma pessoa de verdade, mas aí se detém um pouquinho e vê que é um manequim. E é uma sacada interessante porque o texto do Bauman, ele foca muito nessa coisa das pessoas elas terem se tornado produtos para consumo, porque não basta consumir apenas. Você não quer apenas consumir, você quer ser consumido. Você quer ser consumido enquanto trabalhador, porque você quer que alguém te contrate para você trabalhar. Você é consumido enquanto pessoa das mídias sociais, porque você quer que as pessoas deem likes para você. Então é um conceito bastante amplo, porque passa a se tornar um propósito de vida. Você existe por quê? Porque você consome. E isso é uma condição de existência na sociedade contemporânea. Ou você consome, ou você não existe. E, de certo modo, esse consumir se transforma numa troca simbólica entre as pessoas, né? Eu consumo você, você me consome. Em várias questões. Quem está nos ouvindo não leve apenas para a questão da sexualidade, não. Para tudo. Então, esse consumo ele se torna uma condição de existência. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, né? Quem não consome, na perspectiva de Bauman, quem não consome não existe. Ou quem não consome e não é consumido, não é alguém, como é que eu posso dizer, atraente. Sem consumo você não existe. E aí, dentro desse contexto agora, pessoas que não conseguem acessar o consumo, elas se tornam o quê? Isso parece uma pergunta muito complexa, mas não é. As pessoas que a gente estava discutindo aqui sobre animais de rua que aumentaram o nome, né? Aumentaram o número nas ruas. Eu observo as ruas hoje. Eu sei que existe esse problema de existir muitos animais na rua, mas eu fico pensando o quanto de pessoas, seres humanos que foram despejados, estão em situação de rua, e o quanto isso afeta a própria existência deles, porque se eles estão ali, eles estão porque eles não conseguem consumir, por exemplo, um espaço de sobrevivência, de vivência, porque eles não têm acesso aos meios de consumo, eles não têm acesso a esses bens de consumo. E a gente é de um país que até um tempo atrás tinha políticas de redistribuição de renda que permitiam que pessoas de baixa renda pudessem ter um acesso mínimo aos bens de consumo que lhes dava dignidade. Então o que eu estou tratando aqui é o quanto que a falta do consumo retira das pessoas a dignidade da sua existência. Não precisa ir muito longe não. As pessoas em situação de rua, a gente cruza com elas o tempo inteiro. Não sei aí na sua cidade, Felipe, mas aqui na nossa região, Petrolina e Juazeiro, o número de pessoas em situação de rua, a população em situação de rua, aumentou absurdamente durante a pandemia. E aí vai muito além dessa questão. Aí tem aquele bolsonarista que vai dizer, não, mas o PIB cresceu 4,6% em 2021. É o melhor desempenho desde 2010. Lembrar aquela deputada que recentemente deu entrevista, acho que no Pânico, até a Jovem Clã se manifestou na bancada ali, né, da rádio, contra a postura dela, porque a deputada usava a emenda para, se não me engano, para ajudar o grupo de hipismo, né? E uma parte, eu acho que 3 milhões, né? Para armar a população, para armamento. E aí ela fala, e aí todo mundo se questiona, nossa, mas que relevante, né, o uso das suas emendas. E aí ela diz, onde é que diz que a emenda tem que servir para redistribuição de renda, sabe? De uma forma super arrogante, super indiferente, né? Pode até não dizer que a lei pode até não dizer que a emenda deva servir como redistribuição de renda, mas um representante do povo, ele tem que ser consciente da necessidade da população, né? Enfim, é com esse tipo de gente que o brasileiro que está passando fome e grande parte da população desempregada e precisando de muito mais do que comida, né? Como você disse, uma moradia, um mínimo de dignidade, depende desse tipo de político, desse tipo de governo que a gente tem hoje, porque ela é uma apoiadora grande, né? Uma
severa apoiadora de Bolsonaro, que é a... Eu esqueci o nome dela. Graças a Deus eu não lembro o nome dela. Ana Campanholo. Mas é aquela... Isso, essa e mesmo. É bom lembrar nessa fala da Lil que a gente falou sobre isso uns episódios atrás, a necessidade da gente escolher bem e entender a importância da diversidade de políticos no Senado, na Câmara de Deputados, na Câmara de Vereadores, nos governos estaduais, nas prefeituras, a necessidade de pessoas que olhem para isso. Que olhem e pense em políticas públicas para essas pessoas, né? A gente está às portas de uma eleição. É muito importante, se a gente vai escolher um candidato agora, investigar ao passado dele sobre isso. Num momento que a gente está passando muito complexo e o que ele já fez e o que ele está planejando fazer daqui para frente, né? A gente já comentou isso aqui algumas vezes, que foi o Kleber que comentou isso até um tempo atrás, que o próximo governante do Brasil, seja que escala que for, vai pegar um país quebrado. Então a gente tem que pensar em políticos e em políticas que façam, que conserte o que está quebrado, tente consertar o que está quebrado, e trabalhe para diminuir isso, né? Inclusive, teve um seguidor que comentou na nossa postagem no Instagram, que eu achei bem interessante. Foi um tanto quanto irônico, mas pertinente, né? A pergunta, né, na verdade, era o consumo em tempos de inflação, se o tema da redação fosse esse, né? E aí, o Dimas Márcio, a arroba dele é Jim da Márcio, ele diz assim, ó, não seria capaz de opinar, pois desconheço o que é consumo. E vi uma nota há muito tempo, que foi o que Pablo acabou de falar, né? Que quem tá na rua, né, não consegue consumir o mínimo, né? Que seria um teto para dormir. E eu acho que como é que eu posso dizer? A globalização, né? A digitalização, né? Como é que eu diria isso? O avanço a tecnologia, né? A tecnologia também define esse distanciamento, né? Social. E durante a pandemia, a gente andou, assim, uns 20 anos, né? Na tecnologia para poder se conectar à distância. A gente acabou lançando mão dessa ferramenta e digitalizando tudo, né? Na nossa vida, andando junto com a tecnologia e cada vez vai ficar maior. Eu lembro de um filme que a gente assistiu que é História de Amor e Fúria, que fala justamente que a tecnologia distanciou, né, as classes de uma forma assim sub-humana, né? É a última etapa, né, da nossa vida na Terra. A tecnologia transformou o que hoje seria as minorias, né, a população periférica, em sub-vida, né, sub-humanos, quase vivendo de situação selvagem, né? Trazendo aqui para um parâmetro do hoje e durante a pandemia, essa questão dele falar o nosso seguidor, né, o Márcio falando, o Dimas Márcio falando que não vê nota há anos, isso também é um reflexo, né, da nossa pandemia, da nossa economia. A nota de R$200 chegou, né, durante a pandemia e eu nunca vi essa nota. Não sei que cor, como ela é, nem a textura, mas o Pix, que é uma forma como a gente, né, se aproximou, avançou tecnologicamente, também fez a gente passar a andar sem dinheiro. Muitas vezes eu vi gente pedindo dinheiro na rua e eu não tinha, porque eu só uso o Pix há 2 anos. E eu também não vejo uma nota há muito tempo. Então, isso também é um reflexo da pandemia, da economia e dos novos comportamentos, né? Você não tem dignidade, você não vai ter acesso o dinheiro. Eu lembro a música de Zeca Pagodinho, essa coisa da nota de 200. Nunca vi nem ouvi ao Souza falar. Nem eu. Nunca vi essa nota. Acho que foi mais criada pra mostrar serviço, viu? Porque, sinceramente, quem é que usa nota de R$200, minha gente? Eu, hein? Não dá nem pra dar troco. Como é que vai dar troco da nota de R$200? Vai levar o dinheiro todo do cara. Paga passagem de ônibus com a nota de 200, imagina? Nossa senhora, meu Deus do céu. Essa questão do PIB que eu tinha mencionado cresceu 4,6% em 2021, é verdade. Só que é como se ela tivesse recuperado a queda do ano passado. Ano passado caiu 3,9% o PIB. Então, no balanço aí, a gente cresceu o quê? 0,7% foi o crescimento da gente? Porque caiu 3,9%
e aí voltou 4,6%. 0,7% de crescimento. Então, inclusive, muita gente está pregando cautela. E aí a Fiesp, uma instituição da qual não nutro qualquer respeito e qualquer empatia, né, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que financiou o golpe a Dilma Rousseff, emitiu nota que prevê dificuldades para 2022 em relação ao PIB e estima crescimento zero. Então, a gente não tem que ficar feliz não, tá? As projeções elas não são bacanas não. Por mais que o Bolsonaro aí tenha dito que vai congelar os preços da Petrobras, congelar preço, gente. Eu não lembro eu acho que a última vez que eu ouvi falar de congelamento de preço foi na época do Sarney, né, Kleber Roberto? Isso mesmo, foi a última vez que a gente ouviu falar. Daqui a pouco ele vai querer que tenha como é que era? As pessoas que ficavam com a caderneta anotando, eram os fiscais do Sarney, era? Sim, vai ter fiscal de Sarney nos postos de gasolina. Fiscalizando no supermercado, fiscalizando o preço do miojo, porque o trabalhador vai chegar ao ponto de só comer miojo e aqueles compostos lácteos multiprocessados, que na verdade como é que é o nome da argamassa. não é composto lácteo. Rapaz, essa coisa do preço da gasolina, é preciso lembrar que em 2016 teve o negócio da dolarização, que foi o preço de paridade internacional. O Michel Temer, o vampirão, colocou o preço do combustível no Brasil igual ao preço que é praticado lá fora. E aí qual foi o resultado disso? Ficou tudo mais caro pra gente e os acionistas receberam 101 bilhões só de lucro em cima desse negócio. Então, essa ideia do Bolsonaro de congelar preço vai ser mais uma cagada que ele vai dar, mas a gente sabe que isso tem a ver com as eleições desse ano, né, gente? Ele tá querendo se reeleger, ele vai fazer o possível e o impossível para conseguir fazer isso. Bom, eu queria agradecer as pessoas que colaboraram com a gente, que mandaram mensagem lá no @ohistoriante, no Facebook, no Instagram ou no Twitter. Lembrando que se você que nos ouve aqui e curte a gente, né, você pode interagir com a gente, mandar uma mensagem e a gente vai ler essa mensagem aqui no ar. Basta você ir no @ohistoriante, no Facebook, no Twitter e no Instagram, seguir a gente e fazer o comentário lá na nossa postagem com o tema do episódio, né? Faça isso, a gente vai sentir uma alegria enorme de receber o seu comentário aqui. Você que é nosso ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir os nossos papos, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, Felipe? Exatamente, Paulo. Se você está ouvindo a gente agora, seja no Spotify ou seja na Apple Podcast, pra gente ficar mais íntimo, pra gente falar cada vez mais ao seu ouvidinho, você faz o seguinte agora. Enquanto tá ouvindo a gente, vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora. Agora é a hora de a gente entrar nas nossas indicações, que é um quadro dedicado aos nossos apoiadores, né, seu Kleber? Isso mesmo, é um quadro dedicado aqui para os nossos apoiadores. O pessoal curte porque vai atrás dos filmes, livros, HQs que a gente indica aqui. E para os nossos apoiadores aqui, a gente manda aquele abraço, a gente não manda mais aquela xícara de café, porque café é R$10, gente, chega a dar um desânimo aqui. Mas a gente deixa assim um abraço, que o abraço, por enquanto, ainda Paulo Guedes não inventou imposto pro abraço. Porque no dia que ele inventar, aí é FU e PI. Mas vamos mandar aqui um abraço para os nossos apoiadores. Vamos mandar aqui para Ana Paula Pereira Araújo. Vamos mandar também
um outro abraço aqui para o apoiador número 1, Flávio José dos Santos. E vamos mandar também aqui um outro abraço para Juliana Rodrigues. Vocês e todos os outros apoiadores que acreditam aqui no Historiante se sintam abraçados e nós mandamos os nossos agradecimentos e agora as nossas indicações. Isso aí. E aí, o que é que vocês querem sugerir para essa galera que nos ouve nesse final de semana? Eu espero, né, que você tenha curtido passar esse momento com a gente, mas agora é o momento mais especial. É o momento que a gente vai sugerir para você coisa para fazer nesse fim de semana. E aí, galera, o que é que vocês querem sugerir? Então vamos lá, para não dar trabalho aqui para editor, porque acho que Pablo só fica coçando assim a cabeça e diz, meu Deus do céu, mais trabalho para as edições. Mas vamos lá, vou indicar aqui, hoje minha indicação é só um livro, mas um livro muito bom. É o livro Holocaustos Coloniais, de Mike Davis. E esse livro, ele vai trazer toda uma reflexão sobre o ocorrido no final do século XIX. Ele já começa ali por volta da década de 1870 até o final dessa década, que foi uma década que ocorreram milhões de mortes ao redor do mundo. E esse Holocaustos Coloniais, ele vai dar uma ênfase para questões relacionadas tanto à influência de políticas imperialistas e capitalistas sobre povos que não tinham uma vivência social voltada para esse padrão econômico, e também questões climáticas, que aí, se somando a essas outras questões, acabaram resultando em mais de 50 milhões de mortes ao redor do mundo, devido a todas as questões relacionadas principalmente a epidemias de fome. E faz uma ênfase principalmente ao que ocorreu aqui no Nordeste brasileiro, lembrando que a gente fez até uma minipédia falando sobre os campos de concentração no Nordeste, que é relacionado a esse período que ele vai abranger, porque a gente fala sobre a Grande Seca, e ele vai falar sobre a Grande Seca, que foi uma catástrofe climática, e ele também vai abranger também com foco principal assim a Índia e a China, além de outros locais, mas aí dá uma ênfase a esses locais, que foi locais onde se pôde ver tanto as questões climáticas, como também questões relacionadas à influência econômica capitalista, que muitas vezes acabaram destruindo um padrão, um sistema de plantio e de subsistência que atendia às necessidades populares, mas a alteração e muitas vezes a destruição desse sistema de subsistência popular das populações, sendo substituída por um sistema capitalista de plantio e de produção para o mercado, acabou fazendo com que houvesse uma quebra na distribuição desses alimentos, porque logicamente se vão ser alimentos produzidos para o mercado, eles acabam sendo alimentos que vão ter um custo muito maior para aquela própria população. Parece até algo que a gente está vivendo, né, com relação soja, essas outras coisas, combustíveis, mas aí estamos falando do século XIX. Então essa é a minha indicação aqui, esse excelente livro. É um livro que também a leitura, por mais que seja usando bastante conceitos e teorias históricas, é uma leitura que corre tranquila, não tem dificuldades. E minhas indicações aqui de músicas, eu vou indicar aqui SOS País Falido, de Ratos de Porão. Vou indicar também Miséria e Fome Inocentes, que são duas bandas aí de hardcore e punk, que são músicas que vão exatamente nessa questão do país em que pessoas estão sofrendo de miséria, da fome. Esse é o SOS País Falido, ainda é do tempo da hiperinflação, a inflação de 1.000, 2.000%, e que ele fala até que São Tancredo não vai conseguir solucionar os nossos problemas, mas essas são as duas indicações nacionais. E eu vou indicar também uma música que está aí até nos agregadores, nos apps de áudio, que é Something in the Way, do Nirvana, que existe aí uma versão que foi utilizada no filme agora recente do Batman, e essa música do Nirvana é uma música que é a última música do álbum Nevermind. E a música, mesmo sendo acústica, ela tem, digamos, uma pegada mais tétrica, porque ele vai relacionando sobre as questões da vida, as dificuldades da vida, de viver em sociedade, de
falta de amizades, o único amigo serão os animais de estimação, da pessoa que acaba sendo apenas aquela pessoa que está atrapalhando o caminho das outras, porque é invisível, mas invisível assim no olhar, digamos, das pessoas que tratam os outros com arrogância. É uma música bem pesada, essa Something in the Way, do Nirvana. Mas vale a pena acompanhá-la com a tradução. Bom, eu vou fazer as minhas indicações aqui. Eu consumi pouca coisa durante essa semana, mas eu consumi uma série, aliás, na verdade uma minissérie muito boa, chamada The Girl Before, que conta a história, é um thriller que conta a história de um cara que aluga uma casa minimalista, ele é um arquiteto, ele aluga uma casa minimalista sempre para o mesmo perfil de mulher. E aí conta a história de duas personagens em tempos diferentes, e que são duas locatárias, e de como ele se relacionou com cada uma delas. E aí, durante a minissérie, eles contam o porquê desse perfil, e aí rolam algumas outras coisas que são bem interessantes. É um thriller de suspense, bem legal, tá na HBO Max. Super indico, são 4 episódios, 4 ou 5, não me lembro, cada um 50 minutos rapidinho, no final de semana aí dá pra matar. E pra ouvir, eu tenho ouvido muito, tenho consumido muito o novo álbum da Glória Groove, que é uma drag, e uma das músicas, que é uma das músicas de trabalho, que mais me marcou foi A Queda, que fala sobre como a gente gosta de consumir a queda das pessoas, né? O cancelamento. E na música ela faz uma crítica... essa música. Oi? Quer dizer, ele amou essa música, Pablo amou essa música. O Pablo? Ele ouviu outro dia. Pablo, qual é a música? Pablo, qual aquela o nome da música? É muito boa. Da Glória Groover. O nome da música eu não sei. Ela é muito boa. O nome da música eu não sei. A Queda, chama A Queda. Mas é muito boa. Cara, mas ela é muito boa. Ela falando da venda de ingressos para ver. A música, você achou a música fantástica? Não, eu achei a música fantástica. E venha ver os deslizes que vou cometer. Não, eu tô dizendo que você me apresentou a música. Ah, tá. Então a gente tem uma influencer aqui, né? Lil influenciando o Pablo para ouvir Glória Groove. Então, assim, a música é muito boa, ela faz uma crítica muito, muito interessante sobre cancelamento, e o álbum inteiro tá muito bom, mas eu vou indicar só a música A Queda, de Glória Groove. Eu vou indicar Lobo de Wall Street, que eu acho um filme que tem um humor bem ácido, e é um filme muito bem feito pelo Leonardo DiCaprio, e esqueci o nome dela, Margot Robbie. Eu acho esse filme muito, muito legal, mostrando os bastidores das pessoas que estão crescendo, né, no mundo da economia, como funciona e, enfim, a índole e o que importa realmente para eles. Eu achei interessante essa perspectiva e é uma comédia, né? Além da crítica social, tem a comédia. Um pouco ácido. Então, vou indicar esse filme. E eu falei, né, de um filme durante o podcast, e vou indicar também que é o História de Amor e Fúria, que eu já indiquei aqui outras vezes. A trilha sonora é de cantores pernambucanos, fantástica, muito bom. E vou indicar de música, eu vou indicar Fermento pra Massa, do Criolo, que eu acho muito, muito, muito massa essa música, que fala sobre como a manifestação popular vai afetar várias vidas, né? Quando o povo se levanta e resolve protestar, especialmente o proletariado, né? Ele fala assim que hoje eu vou comer pão murcho, né? O padeiro não foi trabalhar. A cidade está toda travada, é greve de busão, tô de papo pro ar. E aí ele fala, tem fiscal que é partideiro, motorista bicheiro e DJ cobrador. Então a gente tá falando aí de subempregos, né? Aquela pessoa que faz bicos para poder sobreviver. Aí ele vem e fala, tem quem desvie dinheiro e atrapalha o padeiro. Olha aí, seu doutor. Então ele fala aqui também dessa questão da corrupção, né? A corrupção lá em cima afeta a vida de quem tá aqui embaixo e produz o pão. E por fim, o burguês safado que vai comer esse pãozinho. Então, como é importante... Lembrei do áudio do seu Armando. Seu Armando, seu português, eu moro em Belfor Roxo.
Eu vou encher saco pra português, safado. Aí ele fala também aqui na música, né? Eu que odeio tumulto, não acho um insulto, manifestação pra xingar um pão quentinho, com todo respeito a cada cidadão. E eu acho essa música muito boa, ela é um sambinha muito, muito legal. E ela traz essa reflexão social, né? O que aconteceria, né? O que setores teriam que se movimentar ou seriam atrapalhados caso o proletariado simplesmente cruzasse os braços e dissesse não. E eu acho muito jóia essa música. E eu vou indicar uma outra música que eu acho muito bonita, que é Povo de Estrelas, de Jorge Drexler. Então, essa é a minha indicação. Beleza. Inclusive, Jorge Drexler, toda semana ele tá presente na playlist, né? Seja indicação minha ou seja indicação sua. Temos fãs aqui, não é mesmo? Vamos mandar mensagem pra ele dar uma palhinha no podcast do Historiante. Bom, eu acho que sobrou só eu, né? Eu coloquei aí 2 documentários que o Ilha das Flores é um clássico. Eu já sugeri ele aqui anteriormente. Ilha das Flores é uma peça do cinema brasileiro, um curta-metragem que mostra como a desigualdade social existia no final dos anos 80 e início dos anos 90 através do processo de consumo. E como essa rotatividade do consumo acabava com pessoas disputando com porcos quem ia comer a lavagem. O termo é esse, não tem como suavizar não. E aí eu convido para que logo após você assistir isso, você assista o documentário Pandemia do Sistema, que está no YouTube. É uma produção independente das Alica Produções, dirigido pela Naná Prudêncio, e é um documentário que aborda o racismo, o desemprego, a insuficiência no atendimento de saúde nas áreas periféricas. E como todos esses elementos juntos acabam resultando numa fórmula que é uma fórmula genocida, que assassina as pessoas periféricas, em sua grande maioria, negros e negras, que habitam em locais de risco, em favelas, em bairros afastados, e que sofreram e muito com a pandemia. Eu acho que é um paralelo fantástico que a gente pode fazer entre Ilha das Flores e Pandemia do Sistema. É um documentário, inclusive, que foi lançado em 2020. Assistam e depois vocês mandam mensagem aí pra gente pra dizer o que vocês acharam. De músicas, hoje eu tô bem militante. Uma música é Eu Sou Luiz Gama, de Wanderson Lemos, é um maracatu muito bom. A gente gravou uma minipédia essa semana, já saiu, né? Você que nos ouve já acompanhou essa minipédia. Saiu na quarta-feira um episódio sobre Luiz Gama, que é o nome do brabo, né? O nome do brabo é Luiz Gama. Cara fantástico, que lutou contra o sistema escravocrata praticamente sozinho, né? Claro que ele tinha amigos valiosíssimos, mas ele era um cara, enfim, sem paralelos. Não tem como fazer paralelo ao Luiz Gama. Então fica Eu Sou Luiz Gama para nossa playlist. E uma musiquinha chamada Sementes, da Negra Lee e do Rael. É uma música muito bonita, vou falar um trecho aqui para vocês, né? Desde cedo, 9 anos, era um pingo de gente, empurrado a fórceps pro batente, o bíceps dormente, a mão cheia de calo, treme e não aguenta um lápis no fundão de São Paulo. Se a alma rebelde se quer domesticar, menina preta perde infância e vira doméstica. Amontoados ao relento sem poder se esticar, um baobá vira bonsai, é só assim pra explicar. Que o nosso povo nas periferias precisa encher suas panelas vazias, dignidade é dignidade, não se negocia, porque essa troca leva infância, devolve apatia, e é pior na pandemia. Sobra ferida na alma, uma coleção de trauma, fora a parte física que já tá na parte crítica. Para que o nosso futuro não chore, a urgência é precisamos ser melhores, viu? E tem um trecho que fala: crianças não têm trabalho, não ao trabalho infantil. É uma música fantástica, é uma grande crítica ao trabalho infantil para as quais as crianças periféricas são empurradas a fórceps, né? E como isso acaba destruindo o futuro dessas crianças. É uma coisa triste, mas é uma música necessária e tá na nossa playlist. Mais um motivo imperdível para você, logo que terminar esse episódio, dar um play na nossa playlist. Então chegamos ao final da nossa gravação. Foi uma gravação maravilhosa, apesar do tema ser pesado, mas foi muito bom ter você nessa hora aqui com a gente. Então, com alegria no coração, um sorriso nos olhos e nos lábios, a gente fica por aqui. Um grande abraço a todos e todas. E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3. Tchau. Tchau. Cleber dá tchau como se ele tivesse apanhado, né? Foi ele, café.